Pois é, o PT gosta muito de fazer aquela coisinha de ficar apontando para os outros, para isentar os seus erros. Ele fica apontando o erro dos outros e tudo mais, né, para dizer: "Olha, eu sou limpinho, os outros não são", tal. Aliás, ensinou, né, para o Bolsonaro a fazer o gabinete do ódio e tal. O Bolsonaro aprendeu muito bem, né, e agora estamos aí nesses períodos aí, graças exatamente a todos esses erros que o PT cometeu. E eu não vou ficar aqui também fazendo essa de anti-PT, no sentido de ficar só elencando os problemas do PT, porque, não é a minha intenção. Mas eu quero dizer assim, responder aqui, né, e pedir a pedido do nosso querido amigo Ricardo Silva, sobre, o ataque, né, a ovulação de alguns petistas com relação aí a Olga Benário e talvez a Luiz Carlos Prestes. Antes de mais nada, eu peço que você aí deixe o seu like e tudo mais, inscreva-se no canal, que é importante, tá? Vamos lá, um pouquinho, uma aulinha de história. Em primeiro lugar, gente, eu não faço história só falando de nomes e contando a coisa perfeita e dizendo que aqueles que eu tenho uma referência são perfeitos. Eu acho que o Getúlio, né, ele teve uma passagem muito importante para o Brasil. É o presidente que transforma o Brasil de um país rural para um país urbano, né. Ele promove muitas coisas, né, muitos avanços, mas teve equívocos. Um dos equívocos do Getúlio foi o quê? Foi a extradição, sim, de Olga Benário. Eu concordo, acho que foi algo muito ruim, né. Olga Benário era uma alemã judia que veio para o Brasil, acabou se apaixonando por Luiz Carlos Prestes, um gaúcho, né, que inclusive nos seus últimos anos de vida esteve com Brizola, esteve no PDT, né, e enfim, eles acabaram se apaixonando e tudo mais. E começaram a fazer uma oposição, né, a Getúlio Vargas naquele período. E essa oposição não deu muito certo, né, e acabou acontecendo o quê? A Olga e o Luiz Carlos Prestes foram presos, o Prestes ficou de um lado, né, enfim, foi torturado e tudo mais, e a Olga foi extraditada para a Alemanha nazista, para a Alemanha de Hitler, né, com voto do Supremo e tudo mais. Tem uma história toda aí que eu não vou ficar detendo toda ela, tá? Mas mais ou menos fugir dos ovos é isso. Eu digo uma coisa para os petistas que adoram atacar o Getúlio por conta disso. Realmente foi um erro do Getúlio, mas mais erro ainda, e aí não querendo fazer o que o PT faz, mas se eu fizer é para explicar outra coisa, que eu quero contar aqui, é o seguinte: é que tanto falam da Olga Benário, porque a Olga Benário não, né, acabou morrendo lá na Alemanha nos campos nazistas, que esquece de Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, quando voltou para o Brasil, ele acabou fazendo, ele apoiou Getúlio, quando Getúlio foi eleito por voto direto. E depois, enfim, dos tempos, o Prestes foi abandonado pelos ditos à esquerda do Brasil. E quem resgatou o Luiz Carlos Prestes foi Brizola. O PT escorraçou, inclusive o Lula não deixou, né, uma situação muito chata, muito constrangedora, ele não quis deixar o microfone para o Luiz Carlos Prestes falar. E quem resgatou Luiz Carlos Prestes, tornou presidente de honra do PDT, foi Leonel Brizola. Porque o Prestes, ele tinha o respeito pelo projeto. Ele realmente, né, teve problema com a mulher e tudo mais, né, essa situação muito triste, mas ele continuou apoiando o Getúlio pelo projeto. E aí, gente, ele deu um exemplo de militância de ideia, ele deu um exemplo que às vezes a gente precisa, né, se sacrificar pelo projeto. Qual o projeto que o Lula tem para o Brasil? Nenhum. Qual a relação que o Lula tem com os militares? Obstusa, uma coisa obscura, melhor dizendo. Então vocês ficam falando de coisas do passado sem saber o que estão falando, porque hoje em dia foi-se o tempo que o PT tinha quadros que realmente, né, eram quadros intelectuais que estudavam, que analisavam. Agora tem uma gente que rumina,
que faz e chama os outros de gado, e que falam das coisas sem saber o que estão falando. Então assim, ó, vocês ficam falando da memória de Olga Benário, mas vocês esqueceram o que fizeram com o Luiz Carlos Prestes. Vocês esqueceram do sofá vermelho do Lula, que o Lula sentava lá no DOPS, e que, como é que pode, né, o líder sindical ir pro DOPS e não sofrer nenhum arranhão? Engraçado isso, né? Por que vocês não explicam essa história também? Essa história vocês não explicam. Agora, ao contrário de nós sim reconhecemos que o Getúlio errou no caso da Olga Benário. Nós não temos problema de dizer que o Getúlio errou, porque para nós não há deuses. Todos nós erramos. Agora, vocês vão ter um dia a decência de dizer e de reconhecer que erraram ao irem contra a Constituição Federal, erraram ao tentarem, né, impeachment o Itamar, erraram ao não apoiar o próprio Itamar quando houve o impeachment do Collor, quando vocês foram contra, inclusive, ao impeachment agora de Bolsonaro. Coerência é uma coisa que não se compra na farmácia nem no supermercado. Ou se tem ou não tem. É isto.